Olá, meu nome é Rafael, eu sou aluno da USP São Carlos, faço mestrado na área de inteligência artificial, com a orientação do professor Tiago Pardo, e nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês sobre o projeto de mestrado que eu vou fazer. O projeto é na área de processamento de linguagem natural, e o tema do projeto é sumarização contrastiva de opinião. E para explicar sobre esse tema, eu vou dividir a explicação em três partes. Eu vou começar falando do que é uma sumarização, depois eu vou falar sobre a sumarização de opiniões e, por fim, a sumarização contrastiva de opiniões. A sumarização, como o nome sugere, consiste em pegar um conjunto de informações, geralmente um texto escrito em linguagem natural, e fazer um resumo desse texto contendo somente as principais informações dele. Eu digo um texto, mas na verdade pode ser um conjunto com dois ou mais textos. E existem dois tipos de sumarização. Uma sumarização pode ser abstrativa ou extrativa. Na sumarização extrativa, o resultado final, o resumo, ele é constituído por trechos extraídos diretamente do texto-fonte sem nenhuma modificação. Normalmente o texto é dividido em sentenças, então você vai escolher quais sentenças do texto vão estar no resumo final. E aí, uma vez escolhidas, elas são simplesmente copiadas, geralmente mantendo a ordem que elas aparecem no texto, mas as palavras não mudam. No máximo, pode haver alguma modificação de uma palavra ou outra para fazer o texto não ficar muito sem sentido. Por exemplo, pode ser que no meio daquelas sentenças tenha algum pronome que se refira a alguma coisa que estava numa sentença que foi eliminada. Então isso precisa ser corrigido, porque senão o texto fica sem sentido. Um método de sumarização extrativa é o método da seleção de conteúdo. Esse método classifica as sentenças do texto, dá uma pontuação para cada sentença, e para calcular essa pontuação, ele usa a quantidade de vezes que cada palavra ocorre no texto e a frequência dessa mesma palavra no idioma inteiro. Fazendo uma correlação desses dois números, ele consegue identificar qual é o principal tópico daquele texto e aí ele consegue atribuir uma pontuação maior para aquelas sentenças que são mais relacionadas ao tópico principal. Aí no final disso você vai ter um ranking com as sentenças e você vai simplesmente poder escolher quais delas, quantas delas, qual porcentagem delas você quer que esteja no resumo final. A sumarização abstrativa, ela tem uma etapa a mais do que a extrativa. Então os passos dela são primariamente iguais ao da sumarização extrativa, só que no final, depois de selecionar as sentenças, ele não copia essas sentenças exatamente como elas são. Em vez disso, ele reescreve o texto de alguma forma. E a saída da sumarização abstrativa não necessariamente é um texto. Pode ser uma tabela onde ela lista as principais informações daquele texto. Pode até ser meios gráficos, como vários trabalhos já fizeram. Agora, a sumarização de opinião. A sumarização de opinião tem algumas diferenças fundamentais da sumarização de textos objetivos. Porque quando você vai fazer a sumarização de um texto objetivo, geralmente o que você quer é identificar os tópicos principais e extrair as informações relacionadas àqueles tópicos. Já na sumarização de opinião, isso pode não dar muito certo, porque quando você tem um texto crítico, primeiro, esse texto ele é direcionado a um único tópico. Então a gente já sabe qual é o tópico principal do texto, geralmente, e se a gente for extrair só as informações relacionadas ao tópico principal, a gente vai acabar extraindo tudo. Mas acontece que esse não é o principal foco da sumarização de opinião. Na sumarização de opinião, geralmente você não quer pegar um único texto e tirar as informações principais. Você quer pegar vários textos escritos por pessoas diferentes e aí sim fazer a análise deles e identificar quais opiniões são mais frequentes, quais opiniões divergem, esse tipo de coisa. Então essa é uma diferença grande da sumarização de textos objetivos, porque por mais que em textos objetivos também seja possível fazer a sumarização usando vários documentos diferentes, mas se você estiver analisando documentos com informações factuais e tiver escrito lá no primeiro documento, você encontrou uma informação no primeiro documento dizendo assim: a Terra é redonda. Aí no segundo documento tem uma informação, uma frase que diz o seguinte: a Terra é redonda. No terceiro documento tem lá: a Terra é redonda. Em todos os documentos tem a informação que a Terra é redonda. Isso não traz muita informação nova, porque a Terra não vai ser mais redonda só porque está escrito isso em todos os documentos. Nos textos opinativos isso é totalmente diferente, porque as opiniões, diferentes das informações factuais, elas são baseadas na experiência de cada pessoa. Então, se várias pessoas com experiências diferentes estão tendo uma mesma opinião, isso tem que ser levado em conta. E outra coisa importante da sumarização de opinião é que você tem que identificar os aspectos do tópico principal que aquela opinião está tratando. Um texto opinativo, ele geralmente tem um único tópico principal, mas dentro desse tópico tem vários aspectos que a pessoa pode estar tratando. Por exemplo, se ela estiver fazendo a avaliação de um telefone celular, ela vai falar da tela, da bateria, da qualidade de som,
Cada aspecto desse tem que ser identificado separadamente para a gente poder entender o que a pessoa está falando de cada um deles. Essa identificação de aspectos ela pode até ser feita de forma manual. Então você informa para a sua ferramenta de sumarização que você quer dentro daqueles tópicos aqueles aspectos. E agora então, depois de explicar o que é uma sumarização e o que é uma sumarização de opinião, eu vou para o tema do meu trabalho, que é sumarização contrastiva de opinião. Na sumarização contrastiva de opinião, o foco é você comparar opiniões de pessoas diferentes. Então pode ser opiniões contrárias sobre uma mesma coisa, ou pode ser opiniões sobre coisas diferentes. Então você pode ter lá um conjunto de textos de opinião, e pode ser que para um mesmo produto, uma pessoa esteja falando que ele é bom e outra pessoa esteja falando que ele é ruim. Você quer comparar essas opiniões. Isso faz parte da sumarização contrastiva de opiniões. Ou não, ou pode ser que duas pessoas estejam falando de produtos diferentes, mas de um mesmo aspecto. Por exemplo, a câmera de um determinado telefone celular pode ser melhor do que a câmera de outro. Isso também faz parte da tarefa da sumarização contrastiva de opinião. Para a língua portuguesa, ainda não foi feito nenhum trabalho com esse tema. Para a língua inglesa, tem um artigo do Kim e do Jai, de 2009, que é o artigo que introduz, que apresenta formalmente esse problema. E o que eles fizeram no artigo foi fazer a comparação de opiniões divergentes sobre um mesmo tema. No artigo, eles tratam especificamente de textos sobre produtos. E o método que eles usam é baseado em duas medidas. Eles medem a representatividade e a contrastividade de cada pedaço de informação. A representatividade mede o quanto uma determinada opinião é similar a um conjunto de opiniões, porque quando você faz a sumarização contrastiva, você quer que as opiniões que apareçam no resultado final reflitam a opinião de um grupo. E a contrastividade entre duas opiniões, que mede o quanto essas duas opiniões podem ser comparadas, ou seja, elas têm que ser opiniões diferentes sobre a mesma coisa. Então, usando essas duas medidas, eles transformam um problema num problema de otimização, porque eles querem maximizar a contrastividade e a representatividade do resultado final. E aí eles testam duas heurísticas. Em uma delas, eles priorizam a contrastividade, na outra, eles priorizam a representatividade. E um outro artigo que trata de sumarização contrastiva de opinião, também de 2009, é do Lerman e do MacDonald. Só que, diferentemente do Kim e do Jai, eles comparam não opiniões diferentes sobre a mesma coisa. Eles comparam opiniões sobre coisas diferentes, que são normalmente opiniões sobre produtos concorrentes. E no artigo deles, eles comparam o método que eles propuseram com um método que faz sumarização de opiniões sem ser contrastiva. E eles pedem para algumas pessoas avaliarem os resultados. E aí eles chegaram que esse método, que é especificamente para sumarização contrastiva, ficou algo em torno de 10% melhor, de acordo com a opinião das pessoas, do que aquele que faz sumarização de opiniões ignorando a contrastividade. Então, tendo esses métodos que já foram publicados, como por exemplo os que eu citei e alguns outros também, e partindo do pressuposto que é possível adaptar esses métodos para a língua portuguesa, o objetivo do meu trabalho vai ser investigar como essas adaptações podem ser feitas e avaliar os resultados obtidos. E talvez também propor métodos novos, né? Por que não? Não estou prometendo nada, estou só dizendo que pode acontecer. E como é que se avalia esses métodos? Pode se avaliar de várias formas. A gente pode usar a medida RUGE, que foi proposta em 2004 e serve especificamente para comparar resumos feitos por humanos com resumos gerados automaticamente. Nesse caso, a gente teria que pedir para algumas pessoas fazerem resumos manualmente e comparar esses resumos dessas pessoas com os resumos obtidos pelo nosso método automático. Outra forma é usar métodos mais genéricos de comparação, de similaridade, como o próprio índice de Jacquard, que foi proposto lá em 1901. Ou você pode também fazer isso de forma manual, que é simplesmente pedir para as pessoas avaliarem o resultado do método. Resultados esperados. No fim do trabalho, a gente quer ter um texto que traga métodos de sumarização contrastiva de opinião para o português brasileiro. Sejam eles inovadores, sejam eles baseados nos métodos que já existem para outras línguas. Então a gente vai querer fazer uma adaptação desses métodos, ou criar métodos novos, e explicar detalhadamente como que esses métodos foram adaptados, por que foram tomadas as decisões que foram tomadas e etc. E a gente vai querer também fazer uma comparação desses métodos para saber quais deles são melhores em diferentes casos, em diferentes situações. Então é isso, obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode colocar aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Obrigado.